E aí galera, sejam bem-vindos de volta aqui. Então vamos lá com a continuação da obra da nossa queridíssima Black Bee, que já tem várias semanas que a gente já tá mexendo nela, mas o resultado não poderia ser melhor, tá? Ficou, como vocês puderam ver aqui, ó, uma guitarra excelente, de excelente escala, né, e de excelentes proporções e cortes, e que é uma das minhas melhores obras-primas até então. Nesse caso, hoje, é o tão famigerado dia de você jogar o primer, né, no caso o Will, né, jogar o primer aqui em cima e deixar ele secar e depois vir com todos os processos de lixamento, coisa que você já sabe que é de pintura mesmo, tá? E é isso aí. Aí nesse caso, eu vou cobrir toda a escala aqui e depois acompanhar com o primer, a catálise dele. Então só vai ficar mais ou menos aqui na câmera rápida e já já eu volto com vocês aí, beleza? Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações aí, porque no decorrer dos tempos aí a gente vai parar com esses vídeos de luthieria por enquanto e até o final do ano a gente vai seguir com um projeto muito legal que eu gostaria que vocês participassem dele também aí com a sua avaliação, beleza? Então vamos lá. E depois de quase uma semana da guitarra secando aqui, ou quase uma porque falta algumas horas para dar uma semana. É assim que ficou o resultado da parte de trás. Como que tá monocromático, agora tá tudo cinza, já dá para vocês terem uma ideia de como que ficou o shape no final das contas. Ó. Ficou muito simétrico, do jeito que a gente queria. E agora tem algumas coisinhas que a gente vai ter que fazer aqui antes de prosseguir com a pintura. Primeira coisa é lixar esse primer, tá? Como que a gente usou um catalisador que era para ser 5:1, uma catálise 5:1, a gente usou catálise 2:1, então depois de 2, 3 horas já tinha secado. Só que como que a gente não teve tempo para mexer nela durante a semana, né, a gente esperou o próximo sábado para fazer. E é isso aí, ó. Olha só como é que ficou a parte aqui dos lados. Ficou muito bem acabadinho até. Então, é só prosseguir mesmo aí com a pintura, beleza? Ficou fosca assim, mas depois que jogar o verniz vai ficar de boa. E aqui tem alguns cuidados que você tem que tomar antes de prosseguir com tudo, tá? Primeira coisa que quando tá o primer desse jeito aqui, ó, meio que no aspecto casca de laranja, você tem que ver se tudo na guitarra tá nos seus conformes. Porque aqui nessa parte, antes da pintura, se tiver alguma coisa ainda para fazer, a hora é agora, tá? Então ficou alguns pequenos detalhezinhos que o primer não conseguiu cobrir, ó. Tipo, aqui nessa parte aqui de cima, que cavou um pouquinho mais e por aí foi, que a gente vai ter que pegar tudo com a massa de pequenos reparos primeiro, para depois vir lixando como um todo, beleza? E é isso aí. E claro, né, antes de estar lixando tudo, a gente vai cobrir a escala e cobrir o binding também para não voar tinta nem nada do tipo e prejudicar a escala que a gente custou fazer, beleza? Ah, e para estar fazendo esse recorte do binding aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai cobrir aqui só a parte da escala primeiro, aí depois na parte de cobrir com o binding, a gente vai estar usando fita isolante, porque a fita isolante ela tem um acabamento lateral bem melhor do que a fita crepe automotiva, tá? Às vezes a fita crepe ela dá uma arrepiada e acaba que entra tinta aqui por debaixo que depois a gente tem que ficar raspando e fica ruim. Aí o melhor resultado que eu já tive na minha vida com questão de binding para ficar certinho
com fita isolante mesmo. Só que o problema da fita é que se você deixar ela pura aqui, acaba que ela começa a querer voltar no seu estado natural, né? Porque ela geralmente estica um pouco quando você põe ela. Aí o que você tem que fazer é prender ela de alguma forma. Aí eu coloco ela só para fazer essa quininha bem fininha aqui. E depois eu venho com a fita automotiva e coloco por cima. Então, qual que é a lixa que a gente vai utilizar aqui depois de passar a massa de pequenos reparos? É a lixa d'água 320, porque não deve arranhar aqui, não deve ficar tão liso e nem ficar muito áspero, porque senão a tinta poliuretano não consegue cobrir muita coisa, tá? Ela cobre bastante coisa, mas não cobre tanto, né? Então é um jogo de pequenos detalhes que você tem que tomar cuidado, que é, se você tiver uma boa base para você poder pintar, é menos esforço e menos tinta que você vai precisar aplicar, então menos chance de dar alguma coisa errada no processo de pintura, tá? E depois disso, claro que a gente vai estar fazendo o plotter aqui em cima direitinho. Ele tá ali no cantinho e eu vou pegar ele para você ver depois, tá? E é isso aí, eu vou começar aqui agora com o lixamento e tampando os errinhos aqui com a massa de pequenos reparos e daqui a pouco eu volto com vocês aí, beleza? tratar todos os cantinhos aqui, né, com a massa de pequenos reparos, passar toda a lixa na guitarra e vir catando de novo e assim por diante. O resultado não poderia ter ficado melhor, que é na questão do corpo aqui, galera. Ó,
Ficou algumas partes aqui que vocês viram que abriu, né? Como vocês estão reparando aqui, mas é assim mesmo, como eu já tinha dito em vários outros vídeos. Isso daqui o intuito é alinhar o máximo possível, tá? A superfície. E como que aqui rebaixou, quer dizer, aqui ficou sem o primer e aqui com o primer, significa que nesse ponto aqui estava mais alto do que esse. Então, na hora de fazer o nivelamento, é sempre importante que vocês tenham um taco rígido para não ficar cheio de ondas, né, ou alguma coisa desse tipo. Tem que ficar o mais linear possível quando você passar a mão, tá? E é isso daí, ó. A escala já está coberta e agora vamos passar para a principal parte, que é a parte da plotagem. Como vocês já podem ver aqui, a gente já fez um teste, o resultado fica assim, depois de aplicado. E não poderia ficar melhor também, ficou muito bom, ficou com um desenho muito legal. E acredito eu que essas nuances de cores vão ficar melhor quando eu passar o verniz por cima. Porque aí é que vai destacar bem o preto, vai destacar bem o cinza e também esse efeito aqui de enferrujado, tá? Que é o que eu escolhi lá na hora junto com o Paulo. Como vocês podem ver, esse daqui é o rolo de plotter que a gente escolheu. Esse daqui é 1 metro linear que eu comprei. Foi até demais, né? Mas só que eles não vendiam menos do que isso. Então, é isso aí. Vai ficar aqui de lembrança ou para fazer algum outro projeto, tá? E agora, simplesmente, eu vou cortar aqui no tamanho. Para estar colocando aqui no corpo da guitarra, né? Claro que não esquecendo aqui de marcar os furinhos da ponte e tudo mais para a gente não se perder. E depois disso, depois de colado e cortado aqui as laterais com uma lâmina de estilete, né? Que a gente usa aqui. A gente vai estar passando a tupia a fim de estar cortando isso daqui o mais certo possível para não ter nenhum erro de acabamento ou coisas desse gênero, tá? E claro também já para acertar algum errinho que tiver por aí na guitarra. E é isso aí, eu vou fazer esse procedimento agora, vou deixar na câmera rápida para vocês verem e depois é a famigerada parte da pintura. Como vocês podem ver, eu só cobri a parte da escala em cima para não sujar ela de poeira, né? Depois ter que limpar. Mas agora eu vou ter que cobrir o binding aqui do lado com a fita isolante, igual eu disse para vocês. E é isso aí. Eu vou fazer aqui, daqui a pouco eu volto com vocês aí, beleza?